Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV chegou de madrugada na Fazenda da Ramada, acordando a casa inteira e depois de passar o dia na negociada de uma boiada de cabeceira, está chamando a companheirada para participar da nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira. Daquela batelada de balanços divulgados regularmente pelo governo e pelas entidades do setor, sempre depois do final de cada semestre, a gente já falou aqui de quase todos, mas ainda ficou para trás um que é muito importante, justamente a respeito das importações e exportações de leite e derivados feitas pelas indústrias e pelas empresas distribuidoras brasileiras na metade abrideira do ano corrente. Pois então, o caso que tem para ser contado é que, neste período considerado, o saldo da balança comercial dos laticínios mais uma vez foi negativo, como é o seu comportamento praticamente normal, né? Mas a diferença foi que o tamanho do buraco nessa conta ficou menorzinho. De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o volume importado ficou 669 milhões de litros acima do total exportado. Isso falando em equivalente leite, que é o tanto de matéria-prima utilizado na fabricação de um determinado produto. Comparando com o que tinha sido registrado nos 6 primeiros meses do ano passado, a diferença entre o que foi comprado lá fora com o que foi vendido no estrangeiro diminuiu em 8%. A questão é que, em vez de merecer alguma comemoração, esse resultado está sendo motivo de preocupação. Isso porque os números foram negativos tanto na mão de saída dessa estrada quanto na de entrada, com as exportações apresentando uma queda de 3% e as importações encurtando 5%. E a situação foi ainda pior no que diz respeito ao dinheiro movimentado nessas transações. Aí o que aconteceu foi que o saldo negativo teve um fortíssimo aumento de 31%, passando para 268 milhões e 600 mil dólares. Isso porque o preço dos produtos importados pelo Brasil subiu de galopeada nos seus países de origem. Conforme é do conhecimento geral, os maiores fornecedores de leite e derivados para o mercado nacional são o Uruguai, que vendeu 47% de tudo o que a gente comprou no primeiro semestre, e a Argentina, que ficou com uma fatia de 45%. Pois esses nossos dois vizinhos de cerca e parceiros no Mercosul enfrentaram uma grande conjuminação de encrencas, principalmente por conta do clima, com enchentes e tempestades catastróficas que prejudicaram demais a sua produção. Já na parte das exportações, o motivo principal da redução acontecida nos embarques na primeira metade do ano foi a forte queda nas vendas para a Venezuela, que continua sendo o nosso maior freguês na praça, mas diminuiu muito as suas importações de leite e de tudo, né? Por conta de uma gravíssima crise que deixou o país dividido politicamente e quebrado economicamente. O fazendeiro brasileiro está sempre no meio de um bombardeio de informação a respeito de castrar ou não o gado que ele vai apresentar no mercado. E o pior é que nessa discussão parece que ninguém vai chegar a uma perfeita conclusão, porque tanto uma quanto outra solução tem suas vantagens e desvantagens. Pois então, para adquirir maior entendimento sobre essa questão, que mistura requerimentos do mercado com a necessidade de maior conhecimento técnico a respeito dos resultados deste tipo de intervenção, a gente pediu a ajuda da zootecnista Amanda Oliveira, coordenadora de confinamento da Premix, que hoje nos dá a honra e a satisfação de ter a sua presença aqui no nosso arranchamento. Muito boa noite, doutora Amanda. É uma satisfação receber você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite, pessoal de casa. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora Amanda, qual é o grande dilema, né, da castração ou não do gado que vai para engorda? Em todo e qualquer sistema, e toda técnica também, tudo gira em torno do retorno financeiro, né, Sidney, que é o que paga realmente a conta. Então, toda a análise para a escolha de usar ou não usar uma determinada tecnologia, ela tem que ser feita baseada em lucratividade, em rentabilidade, em custo-benefício da operação. E com a castração não é diferente, é a mesma avaliação. O que acontece no Brasil hoje é que o produtor ele ainda é remunerado pelo peso da carcaça e não pela qualidade da carcaça. Ou que talvez não fosse apenas pela qualidade da carcaça, mas que fosse por um conjunto entre peso e qualidade. Como hoje o produtor é remunerado somente pelo peso, a castração ela acaba
se tornando uma técnica não tão viável quanto deveria ser. Quer dizer que se o objetivo do pecuarista for produzir quantidade de carne, né, ter produtividade do seu boi, ele não deve castrar. É mais ou menos isso, sim. Existem alguns programas hoje no Brasil que remuneram o produtor por animais castrados, mas essa remuneração ela ainda é muito pequena comparada à menor deposição de carcaça que tem um animal castrado em relação ao animal inteiro. Então, se o produtor quer rentabilidade e quer produção de carcaça, animais mais pesados e melhor desempenho, o animal inteiro é que vai proporcionar esse resultado. Agora, qual a diferença básica da carne do animal inteiro para o animal castrado? Então, a gente está falando aqui de qualidade, né? É realmente uma grande diferença do animal inteiro para o animal castrado. Apesar de hoje a gente já ter algumas outras técnicas ou alguns outros métodos, trabalhar, por exemplo, com dietas mais adensadas, o que eu chamo de dietas mais adensadas são dietas mais energéticas, ou trabalhar com animais de cruzamentos que favoreçam essa deposição de gordura para poder ter uma melhor qualidade de carne, a castração ela ainda é mais eficiente em produzir carne de qualidade. Por quê? Porque ela permite esse maior marmoreio da gordura e ela tem uma espessura de gordura na cobertura da carcaça, que é aquela espessura de gordura que a gente vê muito no contrafilé, na picanha. O animal castrado apresenta uma maior cobertura de carcaça, cobertura de gordura na carcaça que o animal inteiro. Agora, voltando para a comparação de peso, né? A gente tem uma ideia assim de quanto um animal não castrado, o animal inteiro, rende mais em relação ao animal castrado? Então, é uma boa pergunta, Sidney. É muito comum, o produtor às vezes sempre questiona sobre isso. A variação em ganho de peso vivo, ela gira em torno de 15% a 20%. Existem N trabalhos na literatura falando sobre esse assunto. E assim, é muito variado os resultados que a gente tem. Mas geralmente o ganho de peso varia de 15% a 20% e o rendimento de carcaça varia de 2 a 3 pontos percentuais no rendimento de carcaça. Agora, doutora, de um jeito assim que a gente que não é cientista possa entender, né? Por que será que o organismo do animal castrado ele produz mais gordura? Por quê? Então, é o seguinte, eu costumo fazer muito uma comparação para quem não é da área com o homem e com a mulher mesmo, né? O homem ele tem o macho em si, todo macho na natureza, ele tem essa produção de testosterona, que é um hormônio que vai estimular a deposição de músculo, está diretamente relacionado à deposição de músculo. Então, por isso que é mais comum a gente ver homens mais musculosos que mulheres mais musculosas, né? E a mesma coisa se aplica aos animais também. Então, o animal inteiro, ele tem maiores níveis de testosterona e por isso vai acabar depositando uma quantidade maior de músculo. O que não vai acontecer quando a gente castra o animal, o que é castrar? É você inibir essa produção de testosterona, né? Pode ser inibir para sempre, fazendo a castração cirúrgica, ou inibir por um período de tempo com a imunocastração, que é através da vacina, que ela não é permanente, né? Ela vai ser somente por um período de tempo. E quando você castra, você inibe um hormônio que vai estimular a produção da testosterona, então você inibe automaticamente a produção de testosterona e com isso você diminui a deposição de músculo e aumenta o acúmulo de gordura no organismo. Agora, doutora Amanda, se o pecuarista optar por castrar a boiada dele, quando é que isso tem que ser feito? Bom, aí vai depender muito do objetivo do próximo passo com esses animais. Se os animais estiverem a pasto, o ideal é que esses animais sejam castrados em média 6 meses, aproximadamente de 6 a 8 meses antes da data de abate. Por quê? Porque se nós castrarmos esse animal na puberdade, vai cessar essa produção de testosterona. Então nós vamos perder aquele período em que o animal poderia estar crescendo em carcaça. E já vamos logo estimular a deposição de gordura. E não é o que a gente quer. A gente precisa também aproveitar um pouco da carcaça. Tem vários experimentos, inclusive o Lauriston, o diretor técnico da Premix, fez um experimento junto com o professor João Teodoro lá da Universidade de Goiânia e eles observaram que os animais que foram castrados 6 meses antes do abate ou os animais que foram castrados ao desmame tiveram melhor desempenho do que os animais que foram castrados à puberdade. Se for para levar os animais para o confinamento, o ideal é que seja feito em aproximadamente de 1 a 2 meses antes da entrada do animal no confinamento.
mas nunca na entrada do animal, porque o animal ele sente muito nesse período, nos primeiros 30 dias após a castração, o animal tem uma resposta muito ruim a esse processo. Então, assim, a queda no ganho de peso e no consumo nos 30 dias logo após é grande e afeta muito o desempenho do animal. Então, nunca fazer a castração imediatamente no momento de colocar os animais no confinamento. Agora, o que o pecuarista deve levar em conta na hora de escolher qual método de castração ele vai usar no rebanho dele? Então, depende muito, varia muito de fazenda para fazenda, né? Da rotina da fazenda e do que a fazenda já está acostumada a fazer. Por exemplo, falando da castração cirúrgica, nós temos a castração cirúrgica, que é feita com canivete, mais conhecida como canivete, e temos também a castração com burdizo, né? Que todo mundo conhece na fazenda, que é aquela castração física. A escolha entre um ou outro, os 2 métodos são bons, e a escolha entre um e outro vai muito de fazenda para fazenda, que a fazenda está, que o peão tem mais facilidade lá para poder trabalhar. Entre a castração cirúrgica e a imunocastração, aí vai muito de uma escolha, principalmente de custo. Todos os trabalhos que a gente tem na literatura, eles não mostram assim uma grande diferença entre o desempenho e a eficiência dos animais com a imunocastração ou com a castração cirúrgica. Então, façam uma análise de custo. Hoje, se a gente for falar de um protocolo de castração, de imunocastração, nós estamos falando aí, em média, como são 2 doses, de R$18, de 16 a R$18 por animal. Se um animal produzir 6 arrobas no confinamento, nós estamos falando de um custo de R$3 médio por arroba a mais. Então, assim, se a gente for considerar que os frigoríficos hoje pagam em torno de 8 a 10 reais, você já comeu aí R$3 do benefício que você teria. Então, tem que fazer essa conta financeira mesmo para ver se realmente viabiliza fazer a imunocastração, que apesar de ser mais fácil, apesar de atrapalhar menos o animal, de afetar menos o animal, a gente tem um custo financeiro dela que impacta bastante no preço da arroba. Tá certo. Bom, caso é fazer conta, então. Doutora Amanda, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Precisa vir mais, né? Vamos combinar outras vezes para a gente conversar, porque o tempo acaba sendo apertadinho, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. E veja a seguir, a metade abrideira do mês já está vencida, mas em vez de pacar, a nossa Praça Boiadeira está mais desembestada ainda na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Em assunto que carece de prazo maior de ouvido e entendimento, como é o caso que está sendo passado neste momento no comércio boiadeiro, o nosso aconselhamento é para que o companheiro pecuarista consulte primeiro um especialista para não arriscar de dar algum passo errado no mercado. E foi para isso que a gente criou, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá, um espectador nos questionou se a segunda quinzena do mês diminui a expectativa de altas que nós vínhamos relatando nos últimos dias. Bom, realmente a segunda quinzena é tipicamente de consumo mais lento, mas o cenário de preços firmes para o boi gordo continua. Nós temos observado valorizações e preços em alta em diversas regiões. Em São Paulo, por exemplo, houve ajuste nesse início de semana e o preço de referência está em R$ 131,00 à vista, livre de fundo rural. E as expectativas são de preços firmes e com possibilidade de valorização para o curto prazo. Nós temos diversos frigoríficos pulando dias de abate. A margem da indústria, embora tenha diminuído um pouco com as altas do boi, ela continua em patamar historicamente interessante. E essa redução de abates pode gerar um enxugamento dos estoques, uma diminuição dos estoques nos próximos dias, o que tende a manter as cotações da carne. Embora o cenário seja de consumo relativamente lento, o que não é novidade para 2017, tem sido assim já nos últimos anos devido à crise econômica como um todo. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Com o tanto interessado assuntando por riba da cerca o gado que está engordado, mas ainda não foi apartado para ser negociado, a hora é certa para passar a vista no mercado boiadeiro e saber por quanto de dinheiro o marroeiro está sendo comprado. E com a nossa Praça Boiadeira tendo vencido agora a sua derradeira jornada antes de entrar na metade fechadeira do mês, o caso passado foi que, em vez de ficar quieto no escritório, como ele faz nessas horas, o comprador de gado está de plantão na porteira esperando o fazendeiro passar para apresentar um peditório assim para ver se dá para carregar pelo menos um caminhão para diminuir a precisão e a brabeza do patrão. A questão é que, como não dá para contrariar a determinação da natureza, não tendo capim na invernada, a oferta de boiada vai continuar assim, muito apertada do jeito que ela já está, né?
Aí, mesmo tendo perfeita compreensão dessa situação, o dono do frigorífico está se vendo obrigado a aumentar seguidamente o preço. E por conta disso, o carretão está desembestado na subida do Estradão. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas 20 mudanças nas cotações entre as 32 regiões pesquisadas, com 18 altas e só 2 quedas. No sudeste da Rondônia, o boi caiu para R$ 122,00 a prazo e estando já descontada a contribuição com o Fundo Rural. No norte das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho caindo para R$ 128,00 e a fêmea para R$ 119,00. Mas no Triângulo Mineiro aconteceu o contrário e subiu tudo, com o boi indo para R$ 130,00 e a vaca para R$ 122,00. No sul do estado, a fêmea avançou para R$ 115,50. A vaca também aumentou sozinha em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, passando para R$ 124,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho pulou para R$ 124,00 e a fêmea para R$ 114,50. Em Dourados, o boi foi também para R$ 124,00 e a vaca para R$ 113,50. Em Três Lagoas, o macho melhorou para R$ 122,00 e a fêmea para R$ 113,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também no norte do estado, o macho está por R$ 120,00 e a fêmea por R$ 113,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, a vaca foi reajustada para R$ 117,00. No sul do estado, o macho já está custando R$ 128,00 e a fêmea R$ 118,00. No oeste do Maranhão, o boi passou para R$ 123,00 e a vaca para R$ 112,50. Nas Alagoas, o macho só sai se for por R$ 153,00 ou mais, e a fêmea por R$ 148,00. No norte do Tocantins, o boi subiu para R$ 127,00 e a vaca para R$ 118,00. No sul tocantinense, quem quiser comprar macho vai ter de pagar R$ 124,00. No noroeste do Paraná, os preços novos são R$ 129,00 para o boi e R$ 119,00 para a vaca. No oeste de Santa Catarina, o reajuste foi só para a fêmea, que está sendo negociada agora na base de R$ 133,00, isso no prazo de 20 dias e igualmente livre da contribuição. E no oeste do Rio Grande do Sul, o pecuarista agora só entrega a vaca se for por pelo menos R$ 4,25 o quilo vivo ou R$ 127,50 por arroba. Desgarbado em roupança de lida, largado em andanças e solto na vida, eu ainda estou na viagem de ida e a liberdade é minha bagagem e herança. Eu quero distância da cidade porque este sertão é dono do meu coração. Aqui eu conheço todos os caminhos, os vales dos rios, os paus e os pios. Eu sei conversar com os passarinhos e agora eu também estou aprendendo a voar porque para mim o chão é pouco e eu vivo de sonhar. Esta é mais uma das prosinhas que eu fiz assim sem muita pretensão para recitar aqui na televisão, mas que caíram no gosto dos companheiros do Brasil inteiro e acabaram sendo publicadas nos 3 livros da minha série Versinhos de Caipira. A coleção inteira custa bem menos do que uma arroba de boi. E quem quiser saber como fazer para adquirir os 3 ou qualquer um dos exemplares, pode ligar para cá e falar diretamente comigo no telefone 11 3131 3719. Repetindo, 11 3131 3719. Ou então mandar um e-mail para terravivadbonatv@tvterraviva.com.br. Com as brasas da fogueira quase se apagando, a gente já vai terminando esta função novidadeira, na esperança de que a nossa prosa tenha sido de serventia e com a confiança de poder voltar a esta freguesia para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.